Bom dia, meus queridos e minhas queridas. Eu sou a doutora Carolina Almeida, médica com mais de 25 anos de experiência, cuidando da saúde e da potência de homens e mulheres maduros. E se você está com mais de 60 anos e sente que a vida ficou pesada, com pernas cansadas, energia escassa e presença mais apagada, eu quero te mostrar algo que pode virar sua manhã inteira e seu dia, de cabeça para baixo. E tudo começa no primeiro prato que você coloca na mesa. Você sabia que o café da manhã pode ser seu maior aliado ou seu maior sabotador? Quanto tempo você gasta escolhendo uma roupa ou planejando o dia, mas deixa seu corpo pronto para funcionar por si mesmo, sem atenção nenhuma? A receita de um dia carregado de vigores e vitalidade está logo ali, sobre a mesa pela manhã. Seu corpo responde àquilo que você ingere nas primeiras horas, com mais rapidez e eficiência do que imagina. E para o corpo murcho pela idade, pela rotina ou pelos hábitos que se repetiram por anos, esse é o momento crucial do dia. Cuidar da circulação significa cuidar de cada pedacinho do seu corpo, suas pernas, suas mãos, sua energia sexual, seu humor, sua presença. Quando o sangue flui com leveza, todo você acorda. E não precisa de suplementos milagrosos ou fórmulas caras. Basta escolher ingredientes que a natureza colocou à sua disposição, fáceis de achar, simples de preparar e saudáveis até o último nutriente. Por isso, eu quero te convidar a olhar para o café da manhã com carinho. Imagine que por alguns minutos você entrega ao seu corpo combustível de qualidade, aquele que acende a circulação e aquece sua vitalidade. Imagine que, ao invés do costumeiro pão sem vida, você começa com um prato ou uma tigela que realmente funcione como um gesto de afirmação. Hoje eu me cuido. Hoje meu coração e minhas pernas estão prontos para me levar adiante. A partir desse pranzo consciente, você pode reconquistar o vigor perdido. Eu vi pacientes que, depois de 2 semanas, recuperaram força nas caminhadas, tiveram manhãs mais firmes, retomaram a vitalidade no sorriso e na voz. Testosterona, libido, ereções, humor, tudo pode ser revivido, com alimento, leveza e presença. Nos próximos blocos, mergulharemos em 5 ingredientes poderosos: o espinafre, o iogurte grego com frutas vermelhas, o abacate, o chocolate amargo e a romã. Cada um com seu tipo de virtude, mas quando combinados, criam uma verdadeira sinfonia de circulação, energia e presença. E agora te convido a respirar fundo, porque a vida pode ser mais leve, o corpo mais vivo e o olhar mais brilhante. Isso começa hoje. No que você vai escolher colocar no prato esta manhã? Se você pudesse ver suas artérias agora, como estariam? Flexíveis como o bambu ao vento, deixando o sangue fluir com força e leveza? Ou rígidas, estreitas, como se cada batida do seu coração estivesse tentando empurrar a vida por um canudinho? Pode parecer estranho pensar nisso logo cedo, mas a verdade é que o que você come pela manhã define como esse sangue, esse combustível da sua energia, vai circular por você ao longo de todo o dia. E aqui entra um dos alimentos mais poderosos, subestimados e fáceis de incluir na sua rotina: o espinafre. Sim, aquela folha verde que muita gente ignora no mercado, mas que guarda um segredo silencioso. Ela ativa o fluxo onde você mais precisa. E não estamos falando só das pernas ou do cérebro, mas também da região pélvica, dos órgãos sexuais, da sua base de energia e potência. O espinafre é um verdadeiro aliado da circulação. Ele carrega nitratos naturais que, ao entrarem em contato com seu corpo, são convertidos em óxido nítrico. Uma molécula pequena, mas incrivelmente poderosa. É o óxido nítrico que relaxa as paredes dos vasos sanguíneos, permitindo que eles se dilatem e que o sangue flua com facilidade, levando oxigênio, nutrientes e calor a todos os cantos do seu corpo. Sabe aquela sensação de formigamento nos pés? Aquela dificuldade para manter uma ereção? Aquela impressão de que seu corpo está pesado ou lento demais para acompanhar a sua vontade? Muitas vezes,
Tudo isso tem a ver com uma coisa só: o sangue não está circulando como deveria, e o espinafre pode ser o empurrão natural e eficiente que seu corpo precisa. Eu me lembro bem do caso do seu Roberto, um senhor de 62 anos que chegou ao meu consultório com uma lista de queixas que muitos homens acham normais da idade: cansaço constante, pernas pesadas, dificuldade para manter relações, uma apatia que começava já no café da manhã. Ele tomava o mesmo café todos os dias: pão com margarina, café preto e uma fruta qualquer. Nada errado com a fruta, mas o restante, zero ativação vascular. Sugeri uma mudança simples: 2 xícaras de espinafre no café da manhã, batido com maçã e limão em um suco verde, ou refogado com um fio de azeite ao lado de 2 ovos mexidos. Em menos de 2 semanas, Roberto voltou ao consultório outro homem, mais leve, mais ativo e, como ele mesmo disse, com mais vida onde importa. Por que será que isso acontece tão rápido? Porque o corpo, mesmo após os 60, está sempre pronto para reagir. Ele não está quebrado, ele está carente. E o espinafre alimenta justamente aquilo que envelhece primeiro: a rede de vasos que conduz à sua força. Além disso, ao aumentar a circulação, ele melhora sua resposta neuromuscular, seu humor, sua clareza mental e, sim, sua potência íntima. Agora imagine: você acorda, prepara seu café com intenção. Em vez de algo seco e pobre, escolhe começar com espinafre fresco. Você pode refogá-lo com alho e ovos. Pode fazer um smoothie com banana e um punhado de espinafre cru. Pode até preparar uma panqueca de aveia e misturar o verde na massa. Não precisa ser radical, só precisa ser presente. O hábito é o que cura. E mais, o espinafre também é rico em magnésio, ferro e ácido fólico, 3 nutrientes que ajudam a regular o humor, estabilizar a pressão e apoiar o bom funcionamento do cérebro. Homens e mulheres maduros muitas vezes enfrentam não apenas o cansaço físico, mas uma sensação de névoa mental, de desânimo, e muitos desses sintomas têm relação direta com deficiências nutricionais que o espinafre, humilde e poderoso, ajuda a suprir. Não é sobre virar vegetariano, não é sobre viver de suco verde, é sobre entender que o corpo, como uma planta, floresce quando regado com os nutrientes certos, e o espinafre é como um adubo de primeira linha para seu sistema circulatório. Ele acorda você de dentro para fora. E o melhor, é acessível. Está presente em feiras, mercados, hortas. Você pode cultivar em casa, pode comprar fresco ou congelado. O importante é inserir diariamente esse verde em seu café da manhã e observar, com calma e constância, os efeitos que ele provoca. Você vai perceber mudanças no seu corpo? Com certeza. Mas vai notar também algo mais sutil: uma mudança na sua disposição para o dia, na sua relação com o espelho, na sua intimidade com a vida. Porque quando o sangue volta a circular com vigor, a gente volta a se reconhecer, volta a sentir calor nas mãos, firmeza nas pernas, presença no olhar, volta a viver de forma ativa, de verdade. E é isso que quero que você sinta. Por isso, hoje à noite, quando for dormir, já deixe o espinafre separado. E amanhã cedo, ao preparar seu café, lembre-se de Roberto, lembre-se de você mesmo, antes do cansaço tomar conta. E se dê esse presente, seu corpo merece. E ele vai agradecer. Com mais energia, mais firmeza e mais vitalidade. Exatamente onde você precisa. Se existe uma coisa que aprendi acompanhando meus pacientes ao longo de mais de 2 décadas, é que a saúde intestinal é um reflexo direto de tudo o que você sente, da disposição à circulação, da memória à libido, do humor à confiança. E para quem passou dos 60, manter o intestino em pleno funcionamento é tão importante quanto cuidar do coração ou da próstata.
Mas o que muitos não sabem é que o intestino também influencia a forma como o sangue circula pelo corpo, e quando ele está inflamado, desregulado ou preso, todo o sistema vascular sofre. É como se o corpo andasse com o freio de mão puxado, sem fluidez, sem energia, sem aquele ânimo que a gente sente quando tudo está funcionando bem. É aqui que entra uma das combinações mais simples e eficientes que você pode incluir no café da manhã: iogurte grego natural com frutas vermelhas. Parece uma receita de revista de dieta, mas na verdade é uma verdadeira fórmula natural para restaurar a vitalidade. O iogurte grego, por ser rico em probióticos, atua diretamente no equilíbrio da flora intestinal, e esses micro-organismos têm o poder de reduzir inflamações silenciosas no corpo, inclusive nas paredes dos vasos sanguíneos. Já as frutas vermelhas, como morango, mirtilo, framboesa e amora, são carregadas de antioxidantes chamados antocianinas. Elas não apenas combatem o envelhecimento celular, como também protegem o óxido nítrico no organismo. E como falamos antes, o óxido nítrico é a chave para manter as artérias relaxadas, abertas, e permitir que o sangue circule com liberdade. Agora imagine esse combo atuando no seu corpo logo pela manhã. O iogurte calmando o intestino, as frutas ativando a circulação e, juntos, promovendo uma sensação de leveza e bem-estar que pode mudar o rumo do seu dia inteiro. Lembro claramente de um dos meus pacientes mais dedicados, o Sr. Martim, de 64 anos. Ele chegou ao consultório com um relato muito comum: cansaço à tarde, pernas pesadas, dificuldade de concentração e uma leve tristeza que ele não conseguia explicar. Era um homem ativo, avô amoroso, mas dizia que se sentia apagado, sem brilho. Revimos sua alimentação matinal e descobrimos que ele começava o dia com pão branco e café preto, o combo clássico, porém ineficaz. Sugeri que ele trocasse isso por um pote de iogurte grego natural com uma colherada generosa de frutas vermelhas, preferencialmente frescas. Também acrescentei um punhado de aveia para manter a saciedade. 3 semanas depois, Martim me olhou com olhos mais vivos. Disse que as tardes já não o derrubavam mais. Estava mais ativo com os netos, mais presente nas conversas, mais confiante com sua parceira. Foi só mudar o café da manhã, doutora, ele disse sorrindo, como quem ainda não acreditava. Mas eu sabia. Não era só a troca de alimentos. Era o que aqueles alimentos estavam fazendo dentro dele. O intestino se equilibrou, a inflamação reduziu, o sangue voltou a circular com vigor e, com isso, veio o renascimento da sua energia, da sua libido, da sua presença. E é exatamente isso que quero que você entenda. A vitalidade não é um evento, é uma construção. E ela começa pela manhã, com escolhas simples, mas consistentes. O iogurte grego é especialmente interessante porque também ajuda na absorção de minerais importantes, como cálcio e magnésio, que fortalecem os ossos e ajudam no relaxamento muscular. Isso significa menos dores, mais flexibilidade, mais prazer no movimento. As frutas vermelhas, além de protegerem os vasos sanguíneos, também têm um efeito positivo sobre o humor. Elas ajudam a equilibrar os níveis de serotonina, o neurotransmissor do bem-estar. E isso é crucial, porque muitos homens maduros entram em ciclos de desânimo sem perceber que o corpo está apenas inflamado, desnutrido, mal alimentado. Por isso, minha sugestão prática é: comece amanhã preparando um café da manhã com um pote de iogurte grego natural, sem açúcar, meia xícara de frutas vermelhas, pode ser congelada, uma colher de chia ou aveia, e um fio de mel puro, se desejar adoçar. Você vai notar a diferença. Talvez não no primeiro dia, mas ao longo das semanas, seu corpo vai responder, vai ficar mais leve, mais desperto, mais presente.
E não precisa ser caro nem complicado. Frutas congeladas funcionam tão bem quanto as frescas. E o iogurte pode ser comprado em grandes potes, rendendo mais. O segredo está na constância, não na perfeição. Essa rotina simples pode ajudar na digestão, na circulação, no humor e até na intimidade. Porque quando o sangue flui bem, quando o intestino está calmo e o corpo bem alimentado, você naturalmente se sente mais disponível para a vida, inclusive para o prazer. Eu tenho visto isso acontecer dezenas, centenas de vezes. Homens que achavam que o tempo havia levado a energia deles, descobrindo que, na verdade, só faltava combustível de verdade. E você? Está pronto para experimentar isso? Porque se estiver, amanhã cedo você já pode dar esse passo. Você não precisa mudar tudo, mas pode começar pela manhã. E agora que você já entendeu o impacto do espinafre e do iogurte com frutas vermelhas, quero te apresentar o próximo alimento matinal que faz diferença na vitalidade de quem passou dos 60, o abacate. E o que ele faz pelo seu corpo pode surpreender você. Vamos continuar essa jornada pela sua manhã com um alimento que muitos homens ignoram, às vezes por hábito, às vezes por puro preconceito: o abacate. Se você ainda acha que abacate é só ingrediente de vitamina com açúcar ou de guacamole, prepare-se para mudar sua visão completamente. Porque esse fruto cremoso, versátil e absurdamente nutritivo pode ser a peça que faltava no seu café da manhã para recuperar circulação, regular hormônios e devolver sua potência energética de maneira natural. E não estou falando de mágica, mas de bioquímica. O abacate é um verdadeiro laboratório natural de gorduras boas, minerais e vitaminas lipossolúveis que ajudam o corpo masculino a manter sua força e vitalidade mesmo depois dos 60. Primeiro, vamos ao que mais interessa: circulação. Muitos dos meus pacientes chegam dizendo que sentem as pernas pesadas, o corpo cansado, os pés frios. Outros relatam dificuldades mais íntimas, ereções fracas, sem firmeza ou que simplesmente não acontecem mais como antes. E a maioria pensa: deve ser a idade. Mas não é bem assim. Na verdade, muito desse declínio tem a ver com os vasos sanguíneos, que com o tempo vão ficando rígidos, inflamados, obstruídos. O sangue deixa de fluir com liberdade, principalmente para as extremidades, e isso inclui a região íntima masculina. E o que o abacate tem a ver com isso? Tudo. O abacate é riquíssimo em gorduras monoinsaturadas, especialmente ácido oleico, o mesmo tipo de gordura encontrada no azeite de oliva, que ajuda a reduzir a inflamação nos vasos e melhora a flexibilidade arterial. Isso significa que o sangue volta a circular melhor, com mais pressão, mais fluidez, mais vida. Além disso, ele é uma fonte preciosa de potássio, um mineral fundamental para o controle da pressão arterial. Lembra do sal que eleva a pressão? Pois é. O potássio do abacate atua no sentido oposto, equilibrando o efeito do sódio e permitindo que o coração trabalhe com mais eficiência, sem sobrecarga. Agora vamos falar da sua testosterona. Sim, o abacate também tem tudo a ver com ela. Homens maduros, especialmente depois dos 60, sofrem naturalmente uma queda nos níveis desse hormônio. Mas o problema não é só a queda, é o ambiente interno que impede o corpo de produzir o pouco que ainda pode produzir. E é aqui que o abacate brilha novamente. Ele contém vitamina B6, magnésio e zinco, 3 cofatores essenciais para o metabolismo da testosterona. Quando você consome o abacate de manhã, com outros alimentos ricos em nutrientes, você está dizendo ao seu corpo: estamos prontos para produzir hormônio de verdade. E sabe o que acontece quando a testosterona começa a circular de novo? A energia volta, o ânimo reaparece, o desejo retorna, a clareza mental melhora, até a postura muda.
Me lembro com carinho de um paciente chamado Henrique, 66 anos, que veio ao consultório com queixas clássicas. Estava sem disposição para caminhar, dormindo mal, sem desejo de estar com a esposa e com a autoestima no chão. Achava que tinha depressão. Depois de muitas perguntas e exames, vimos que o principal problema era um desequilíbrio hormonal e uma dieta pobre em gorduras boas. Fiz uma única recomendação inicial: meio abacate todos os dias pela manhã, junto com ovos mexidos e um fio de azeite extra virgem. Simples assim. 3 semanas depois, Henrique voltou sorrindo. Disse que acordava com mais vontade de viver, que o sono estava mais profundo e que a intimidade com a esposa estava aos poucos sendo restaurada. E eu sabia. Era o poder silencioso do abacate trabalhando nos bastidores. Não como uma pílula, mas como um catalisador de processos internos naturais. Isso é nutrologia funcional. Isso é medicina integrativa de verdade. E tem mais. O abacate ajuda na absorção de vitaminas lipossolúveis, como A, D, E e K, essenciais para a saúde imunológica, óssea e para o equilíbrio do corpo como um todo. Ou seja, ao incluir essa fruta no café da manhã, você não está apenas melhorando a circulação ou a testosterona. Está criando uma base sólida de nutrição para todas as funções vitais. E aqui vai uma dica prática. O abacate nacional manteiga, aquele grande e mais cremoso, é o ideal. Ele tem mais gordura boa por porção e é mais barato do que as versões importadas como o abacate. Se estiver maduro demais, bata com limão e ervas e transforme em um patê saboroso. Se estiver no ponto, apenas amasse com uma pitada de sal e coloque sobre uma fatia de pão integral. Fica delicioso. Uma combinação matadora é o abacate com ovo cozido e cúrcuma. Sim, cúrcuma. Essa raiz tem propriedades anti-inflamatórias potentes e, combinada com a gordura do abacate, sua absorção é potencializada. Um café da manhã desses é praticamente um remédio funcional. Mas lembre-se, não é sobre comer abacate um dia e esperar milagres. É sobre consistência. É sobre criar o hábito de nutrir seu corpo com alimentos que o respeitam, que o fortalecem, que entregam aquilo que ele precisa para continuar forte, com ou sem rugas, com ou sem cabelo branco. Então, se você ainda não tem abacate na sua rotina, comece amanhã. E se já tem, celebre essa escolha. Porque você está alimentando sua vitalidade, sua virilidade e sua presença no mundo. Agora, se você achou que o abacate era poderoso, espera só até ver o que o próximo alimento pode fazer. Sim, estamos falando de chocolate. Mas não qualquer chocolate. Estou falando do chocolate amargo de verdade, aquele que surpreende o paladar e conquista as artérias. E ele é o foco do nosso próximo bloco. Sabe aquele momento em que você está prestes a escorregar no café da manhã e acha que já era? A enseada da preguiça, do desânimo, da sensação de ter envelhecido antes da hora? Eu quero que o chocolate amargo apareça na sua vida como um resgate, um toque de doçura, com propósito. Ao longo dos anos, percebi que muitos homens maduros sentem que amanhã já começa difícil. O corpo falha, a mente trava, o humor some. E o que você coloca no prato pode ser um divisor de águas. Não, não estou falando de açúcar ou industrializados. Estou falando de chocolate amargo de verdade, rico em cacau, algo saudável, poderoso e fascinante na sua funcionalidade. São os flavonóis do chocolate, compostos bioativos que promovem relaxamento arterial, proteção vascular, redução da pressão e até melhora da cognição, pois aumentam a circulação cerebral. Um estudo mostrou que o consumo diário e moderado de chocolate amargo pode reduzir a pressão arterial em cerca de 2 a 4 milímetros de mercúrio por hora no sistólico e 1 a 2 milímetros de mercúrio por hora no diastólico,
Isso mesmo, pequenas quedas, mas capazes de diminuir drasticamente o risco de doenças cardíacas e AVC com o tempo. Para pessoas com mais de 60 anos, esse efeito é impressionante. Pense que uma redução contínua na pressão pode ser o que separa você de pegar o celular ou ir à festa com seus filhos e netos. É permitir que o corpo trabalhe com mais leveza, sem aquela sensação de peso, exaustão ou lentidão. Além disso, o chocolate amargo libera óxido nítrico, que dilata os vasos, melhora o fluxo e ajuda seu corpo a manter firmeza, disposição e até desejo. E não para por aí. Esse mesmo processo ativa as áreas do cérebro responsáveis pela clareza mental, memória e humor. Isso significa que um pedaço pequeno de chocolate amargo pela manhã pode ser mais eficaz para clarear sua mente e despertar o corpo do que muitos cafés ou suplementos. Sem falar que traz prazer, e o prazer é remédio para a alma e o sistema nervoso. Eu lembro de um paciente chamado William, de 63 anos. Ele sofria com rigidez pela manhã, cansaço, sensação de circulação lenta. Trocar o café com açúcar pelo chocolate amargo com café foi uma virada. Senti meu corpo mais vivo, como se algo tivesse destrancado por dentro. Essas palavras me lembram o poder que um gesto tão simples pode ter na vitalidade. E se você gosta de ciência, sabe que o chocolate, especialmente aquele com mais de 70% de cacau, ajuda a reduzir o LDL, colesterol ruim, aumentar o HDL, colesterol bom, e proteger as artérias do excesso de oxidantes. Ou seja, você cuida do corpo e da mente com prazer e sem açúcar vazio. Para aproveitar isso com segurança, vale escolher barras sem adição de componentes artificiais, com cacau alto e com moderação. 20 a 30 gramas por dia já oferecem benefícios, sem sobrecarga calórica. Imagine isso, um café da manhã com smoothie verde, iogurte com berries, pão com abacate e um quadradinho de chocolate amargo no final. É como oferecer ao corpo uma sinfonia de nutrientes que trabalham juntos pela sua vitalidade. Agora, se o espinafre era o verde que acorda a circulação, o iogurte com berries restaurava o intestino e o abacate trazia força hormonal. O chocolate é a centelha do prazer e do sangue fluido. Mas essa combinação planta ainda mais profundo. Ela ampara o humor, protege o cérebro, refresca o humor, regula as artérias. É como se o corpo percebesse: hoje eu tenho um motivo para caminhar mais leve, amar com mais leveza, pensar com mais clareza. E estou falando do charmoso marco dos mais de 60 anos, onde o corpo merecia respeito, mas também carinho. E o chocolate pode não ser cura, mas é cuidado. É calmaria e energia ao mesmo tempo. Então, que tal amanhecer amanhã com algo doce, mas feito para amar, para impulsionar seu corpo? Esse gesto silencioso pode reacender o vigor que você achou ter perdido. E antes de seguir, já me diz aqui: você prefere chocolate no café com chá ou no omelete com abacate? Essa opção pode soar boba, mas corresponde ao seu ritmo, ao seu prazer. Que jornada deliciosa você percorreu até aqui! Desde o espinafre que despertou sua circulação, passando pelo iogurte com frutas vermelhas que restaurou seu intestino e humor, o abacate que reacendeu hormônios e energia, o chocolate amargo que clareou sua mente e círculo vital. Agora é hora de coroar esse ritual da manhã com uma fruta antiga, vibrante, poderosa, a romã. Imagine por um instante um punhado de rubis vivos, frescos, suculentos e doces ali no seu prato ou num copo azul tranquilo, e todo o seu corpo respondendo com mais fluxo, mais presença, mais clareza emocional. A romã tem essa força. Desde os antigos reinos da Ásia, onde era reverenciada como símbolo de vitalidade e fertilidade, até as mesas da medicina tradicional,
e mais recentemente, da ciência moderna, a romã permaneceu como um elixir da saúde cardiovascular. E não é por acaso. Ela está cheia de compostos antioxidantes poderosíssimos, antocianinas, elagitaninos, polifenóis, que têm um papel sutil e profundo de proteger os vasos sanguíneos, reduzir inflamação e promover circulação fluida. Eu costumo dizer aos meus pacientes: a romã não só dilata seus vasos, mas reabilita o terreno por onde o sangue precisa passar. Ela age como uma lenha que reacende a chama da circulação de maneira sustentável. E sabe o que isso significa para quem tem mais de 60? Significa pernas menos cansadas, energia que resiste até o fim do dia, clareza mental que não cede à preguiça, e sim, vigor para sentir prazer, conectar-se afetivamente, caminhar sem apoiar-se o tempo inteiro. Teve um homem, o senhor José, de 70 anos, que chegava ao meu consultório incomodado com dores leves no peito ao subir escadas e com aquela saudade de sentir ânimo de verdade. Sugeri: todos os dias pela manhã, meio copo de suco de romã natural, ou uma colher bem cheia de sementes sobre cereais ou iogurte. Ele voltou sorrindo em 3 semanas. Eu me sinto mais leve, como se meu corpo tivesse acordado de novo. Isso foi anatomia tornando-se experiência. A romã agiu como lubrificante interno. Suas artérias se sentiram menos apertadas. O coração conseguiu bombear com mais facilidade. O sistema circulatório acordou. Quando o sangue circula bem, você não só parece mais vivo, você se sente mais vivo. E tem outro benefício que aparece aos poucos, mas é precioso. A romã faz bem para o cérebro e para a memória. Graças às suas potentes propriedades antioxidantes, combatendo o estresse oxidativo, ela ajuda a proteger as células nervosas e favorece funções cognitivas. E isso é requinte para sua presença no mundo. Então aqui está seu ritual matinal completo, a sua torre de força. Espinafre, ativo circulatório, energia que volta ao corpo, iogurte com berries, equilíbrio intestinal, antioxidantes para os vasos e o humor. Abacate, gorduras saudáveis, circulação vascular e sustentação hormonal. Chocolate amargo, prazer arterial, clareza mental, energia refinada. Romã, escudo antioxidante, circulação profunda, memória e vitalidade global. Juntos, esses 5 ingredientes não são apenas itens de café da manhã, são acordes poderosos que compõem o hino da sua vitalidade madura. Eles combinam circulação, hormônios, clareza, presença e potência de forma harmônica, respeitando sua fisiologia e sua idade, não fugindo dela. Agora veja o poder de um ritual matinal como esse. Você abre os olhos e dá ao seu corpo mais do que café. Você entrega um convite para circular com leveza, para pensar com clareza, para sentir com presença. Você abre o dia com o melhor que a natureza oferece, sem pressa, sem curas milagrosas, sem remédios. Se você está ouvindo isso e deseja um corpo mais vivo, uma presença mais forte, uma mente mais desperta, deixa aqui. Estou pronto para me nutrir de verdade. Porque começar o dia bem alimentado faz você viver bem ao longo do dia e da vida. E sabe o que podemos fazer a seguir? Podemos voltar ao início dessa sequência, recomeçar com o espinafre. Essa é a beleza desse roteiro. Ele termina se conectando novamente com o começo, como um ciclo contínuo de cuidado. Se quiser, posso transformar essa narrativa em um looping perfeito para o vídeo, de forma que o final conduza ao início, e assim você possa usar como um ciclo ininterrupto de mensagens. Mas por ora, deixe seu comentário, seu "Sim, eu posso", e saiba que essa manhã pode ser o ponto de partida para a sua vitalidade renovada. Você merece, e seu corpo está pronto.